enxertados. Vai, Romanos 11, de 11 a 24. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios para que seu próprio povo sentisse ciúmes. Gentios. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, imagine como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios, e uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso. Porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois, se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa, será vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade. Mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observe como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Logo que eu assumi meu pastoreio da Igreja Presbiteriana de Alexânia, a casa pastoral ficava no mesmo terreno da igreja. Um lote imenso, com muitas árvores frutíferas. E o pastor anterior a mim era o reverendo José Loures. E ele foi quem plantou a grande maioria destas árvores frutíferas. Ele também gostou muito de plantas. Ele sempre gostou muito de plantas. Este pastor foi o mesmo que me pastoreou na adolescência até a juventude. Batizou a Patrícia, a Ana Luísa
Aí batizou aqui, no presbiteriano. Batizou a Patrícia, a Ana Luísa e fez o nosso casamento. Pois bem, eu passei a morar lá neste lote e ele fez questão de me mostrar algumas árvores que ele havia enxertado. Não sei se todos aqui conhecem essa prática de enxerto. É quando você corta ramos de dois tipos de árvore e então une as duas árvores, exatamente no ponto em que as duas foram cortadas. Elas crescem juntas e se tornam uma árvore só, com as duas informações genéticas. Uma das árvores era de limão, com enxerto de uma mexeriqueira. Eu particularmente não gostei do resultado desta árvore, pois eu tinha um fruto que nem era uma mexerica, nem era um bom limão. Era um fruto azedo e sem muita função. Mas esta prática é muito utilizada e bem comum para ter bons resultados com os frutos. Este texto nos revela o plano de salvação de Deus para todos os povos, fora da nação de Israel, por meio da metáfora do enxerto. Nós, os brasileiros crentes da Igreja Presbiteriana Central, fomos enxertados nos ramos da oliveira da nação de Israel, e isto nos tornou o povo de Deus. Basicamente, Deus fez duas promessas ao povo de Israel. Ele prometeu uma terra e cumpriu isso, literalmente, com Josué. O texto de Josué 24:45, por exemplo, diz que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Assim, cumpriu literalmente para aquele povo histórico e cumpriu também espiritualmente quando nós sabemos que não ficaremos por aí, perambulando após a morte. Imediatamente estaremos com Cristo na terra prometida. E ele prometeu também ao povo de Israel o Messias ungido que governaria seu povo. Ele cumpriu também esta promessa. Cristo, desde a sua ressurreição, governa espiritualmente nos corações daqueles que creem nele, pela sua palavra. Pela palavra, nós entendemos que ele age em nosso interior, nos direcionando sobre as coisas corretas a se fazer e nos alertando sobre as coisas erradas a não se fazer. Este é o governo espiritual dele em nós. Dentro desse entendimento é que Paulo agora continua a argumentar sobre a salvação, unicamente em Cristo Jesus e também no governo de Cristo em nossos corações. Veja o verso 11. Porventura, pois, tropeçaram. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Ele, continuando a argumentação que foi iniciada no verso 1 deste capítulo 11, e aqui a expressão tropeçaram para que caíssem, carece de uma explicação breve. Tropeçaram na pedra fundamental quando não acreditaram em Cristo como o cumprimento da promessa do Messias que governaria o povo de Deus. Eles mataram a Jesus. Este foi o tropeço. Este tropeço significa a queda total e irreversível dos judeus. Ele usa a expressão para que caíssem, significando uma queda, uma condenação ao inferno. Caíram eternamente? E ele responde, de modo nenhum, uma resposta bem enfática, logo depois de ter explicado desde o verso 1 sobre este assunto. Quando ele mesmo disse claramente que mesmo dentre a nação de Israel há um remanescente fiel, há salvos lá no meio daquele povo,
há salvos espalhados por toda a terra em todas as épocas. Diante desta pergunta e resposta que nos introduz de volta ao assunto tratado no último sermão, Paulo agora faz uma explanação do plano de salvação de Deus, introduzindo a terceira testemunha no julgamento. Ele traz agora o testemunho dos gentios, ou seja, o tropeço dos judeus, não em só a perspectiva ruim. Tem o lado bom deste tropeço. Foi por meio da transgressão dos judeus que veio a salvação aos judeus. Salvação aos gentios, não? Salvação aos judeus. Foi por meio da transgressão dos judeus que veio a salvação aos gentios. Lembram-se da história de José do Egito?